Estamos aqui para apresentar um trabalho científico que publicamos recentemente no Physical Review Letters e cujo título é Elastic Backbone Defines a New Transition in the Percolation Model. Traduzindo, o esqueleto elástico define uma nova transição no modelo de percolação. Vamos explicar um pouquinho sobre o modelo de percolação. O modelo de percolação é certamente um dos modelos mais simples da física estatística, apresentando, porém, um comportamento extremamente rico no que se refere à área de transições de fase e fenômenos críticos. Trata-se de um modelo essencialmente geométrico. Começando com uma rede regular, para simplificar, por exemplo, uma rede quadrada que está inicialmente vazia, alocamos com probabilidade P, é o parâmetro do nosso modelo, cada um dos sítios nessa estrutura. Para um dado valor de P baixo, esse parâmetro que nós acabamos de falar, poucos sítios serão alocados. Quando dois sítios vizinhos são alocados na rede, dizemos que eles estão conectados através de uma ligação, e formam ou são parte integrante de um agregado. À medida que o valor de P aumenta, estes agregados crescem e, eventualmente, coalescem, se juntam para um determinado valor de P suficientemente grande, denominado P crítico, temos a presença de um agregado. Esse agregado é denominado agregado percolante, que promove a conexão global do sistema, ligando dois lados opostos desta rede que nós falamos. Nesse momento, o professor Hans, coautor do nosso trabalho, vai apresentar um elemento que pode ser identificado no agregado percolante, denominado esqueleto elástico, como mencionado no título do nosso artigo. De fato, é importante que se diga, o professor Hans é coautor do trabalho, publicado há 35 anos, que identificou e caracterizou este objeto pela primeira vez. Para definir o que é o esqueleto elástico, preciso primeiro introduzir o conceito do caminho mais curto. É dizer, o caminho que conecta os dois lados do sistema, cujo comprimento é mais curto. Desse caminho podem existir até vários com o mesmo comprimento. E por isso, agora se define o que é o esqueleto elástico como o conjunto de todos os caminhos mais curtos. Qual é o significado físico daquele objeto? Imagina que nós temos aqui vários caminhos mais curtos, e agora o objeto é feito de molas elásticas. Agora, se você estica este agregado, você vê que quando os caminhos mais curtos chegam a ter elongação completa, é quando o sistema vai a sentir uma força elástica de tensão. Então, é aquele conjunto que determina qual vai ser a força elástica na hora de esticar aquele agregado. Isso tem aplicação, por exemplo, se você olha tecidos, por exemplo, biológicos danificados, e você quer saber qual será a força que ela vai exercer na hora de esticar. Dando sequência, vamos então caracterizar propriamente o nosso estudo. Então, na figura exibida, vemos o comportamento do agregado elástico em função do nosso parâmetro de controle, que é o mesmo da percolação clássica. Okay? A novidade do trabalho é estudar, de fato, o comportamento da massa, da densidade do agregado elástico em função deste parâmetro de controle. Okay? Claramente vemos essa transição ocorrendo para diferentes tamanhos de sistema. Okay? Essa transição é robusta e contínua. Okay? No inset da figura, podemos ver as propriedades de efeitos de tamanho finito sobre o nosso sistema. Na sequência, uma vez identificado esse ponto crítico com precisão razoável, na verdade, foi uma excelente precisão, vamos caracterizar o modelo em termos da sua classe de universalidade, definindo assim os expoentes críticos. Interessante observar que à esquerda da transição, o esqueleto elástico tem uma dimensão trivial, é basicamente um objeto unidimensional, e somente em cima do ponto crítico ele é revelada essa característica fractal. Nossos resultados mostraram que existe uma segunda transição depois que aparece da transição de conectividade de percolação, onde esse esqueleto elástico torna-se esse objeto fractal. Como uma pergunta leva a outra, nós agora estamos cogitando se isso tudo pode ter uma relação com um modelo diferente de percolação, chamado percolação direcionada, onde essas ligações são diodos que permitem a condução só em uma direção.
Antes desse ponto crítico que a gente observou, o caminho mínimo precisa ter momentos em que ele vai e volta. Então, esse ponto crítico parece ser o primeiro momento onde o caminho, mesmo fazendo algumas pequenas curvas, sempre anda na direção oposta. E quando ele aparece, esse primeiro caminho, que realmente é mínimo, que não pode existir nenhum menor que ele, mesmo sendo um pouco tortuoso, aparecem vários outros. E quando junta todos eles, é por isso que a gente vê esse objeto fractal. E, curiosamente, esse ponto crítico é relacionado com o ponto crítico da percolação direcionada. E o que a gente está trabalhando agora é tentar formalizar a conexão entre esses dois problemas.